Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Bruno. Esse vídeo aqui vai ser uma pequena aula sobre Nicolau Maquiavel. Eu estou preparando essa aula para os meus estudantes de ensino médio, que não estão podendo ir para a escola por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas, para qualquer um que estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre Maquiavel, vem comigo. Esse autor é bastante cobrado no Enem, e além dele ser especificamente bastante cobrado, você precisa entender um pouco sobre ele para poder entender todos os outros pensadores modernos. Então, antes de tudo, Maquiavel viveu num período histórico que a gente costuma chamar de Renascimento. Ele é italiano, ele é florentino, e ele, para vocês terem uma ideia, trabalhou para os Médici, que é uma família muito poderosa italiana. Então Maquiavel é um cara envolvido muito de perto com a vida política na Itália. E não por acaso, ele é decisivo para a gente entender como que a política moderna vai se transformar e vai mudar em relação ao mundo antigo. Maquiavel, assim, dentro da política, é um dos primeiros caras a efetivamente perceber mudanças que aconteceram no mundo moderno em relação ao mundo antigo e ao mundo medieval. Nesse sentido, nós costumamos dizer que Maquiavel descobre a política moderna. Se nós quiséssemos pensar que Maquiavel que, por exemplo, Cristóvão Colombo descobriu, entre aspas, um novo mundo, novo uma vírgula, né? Para os europeus eram novos. Maquiavel, então, assim como Colombo, Maquiavel descobriu um novo mundo, que é o que nós chamamos de ética e filosofia política moderna. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um conjunto de 3 observações que Maquiavel faz sobre esse novo mundo moderno que está nascendo agora, depois do mundo antigo e depois do mundo medieval. Quero mostrar para vocês, então, quais são as observações que Maquiavel faz a respeito desse mundo que está nascendo, e a partir daí a gente pode refletir quais são as conclusões que Maquiavel tira disso e como ele formula o pensamento político dele. Então vejam só. Primeira grande observação que Maquiavel faz acerca da política é que ela não é natural aos seres humanos. Gente, os antigos tinham essa ideia de que política era uma coisa natural aos seres humanos. E que nós, querendo ou não, nós fazemos política. Nós somos... A gente poderia fazer aqui aquela comparação com as abelhas, com as formigas, mas a gente vai além disso. Porque o que os antigos dizem que as abelhas e formigas fazem, eles dão o nome disso de sociedade. Para os gregos, isso vai além. Para os gregos, ser político por natureza significa que a gente não consegue viver sozinho, que a gente necessita dos outros para sobreviver e que a base dessa relação política é a amizade. Maquiavel é esse primeiro cara que vai assinalar a ideia de que nós não fazemos política naturalmente falando. Que política é o resultado de muito esforço e de muito suor. Ou seja, política é uma coisa artificial. A segunda observação que Maquiavel faz sobre esse mundo que está nascendo é que os seres humanos não são bons por natureza. Os antigos tinham essa visão do ser humano que ele ou ela é racional por natureza. Os medievais têm essa ideia de que o ser humano é bom por natureza
porque ele possui uma alma divina. E nesse sentido, sempre vigorou essa ideia de que o ser humano tende ao bem, de que o ser humano é bom por natureza. Maquiavel é o primeiro cara que vai chegar e vai dizer, os seres humanos não são bons por natureza. Maquiavel vai além. Em várias passagens do Príncipe, por exemplo, que é um livro mais famoso deles, já eu vou mostrar uma pequena passagem do livro para vocês, Maquiavel chega a afirmar, por exemplo, que os seres humanos são vulgares. E por vulgaridade, Maquiavel entende que eles só se preocupam com segurança própria e só se preocupam com a realização dos seus desejos mais imediatos. Ou seja, Maquiavel tem uma visão extremamente pessimista do ser humano. Para Maquiavel, o ser humano não é bom por natureza. E isso leva a gente à nossa terceira observação que Maquiavel faz sobre o mundo. De acordo com Maquiavel, o mundo não possui nenhum sentido nele mesmo. O mundo não é orientado por uma espécie de razão universal. Deus não é uma coisa que está presente, guiando e orientando o mundo para Maquiavel. Para Maquiavel, o mundo não tem sentido nenhum. O mundo é uma coisa que está em constante transformação e, por muitas vezes, o mundo é uma coisa hostil aos seres humanos. Ou seja, o mundo não é um lugar seguro para a gente. O mundo não é um lugar seguro porque as instituições políticas só existem graças a um esforço gigantesco que a gente faz. O mundo está em transformação o tempo inteiro, a tal ponto que muitas vezes ele é um lugar hostil para a gente. E, finalmente, as pessoas que estão ao nosso redor não são confiáveis, porque elas não são boas por natureza, elas só estão preocupadas com a própria segurança e elas só estão preocupadas com a realização dos desejos mais imediatos delas. Esse é o mundo que Maquiavel está observando. Tentem lembrar que no período em que Maquiavel era vivo, na Itália renascentista, se tratava de um lugar totalmente dividido em reinos, e todos esses pequenos reinos estavam buscando mais e mais poder. E esses reinos faziam isso como? Através da guerra. Se trata, então, de um período muito violento da história da humanidade, especificamente ali na Itália. Então, com base nisso, tentem pensar como é a política que Maquiavel visualiza. Ora, Maquiavel vai pensar o seguinte, a situação natural do mundo onde ele está vivendo é o caos. E o caos, por si só, não desaparece. O caos, por si só, não é uma coisa que vai sumir. Não vai brotar de uma árvore qualquer, por natureza. Não vai aparecer, por natureza, no intelecto das pessoas, uma saída para esse caos que é a situação original do ser humano, segundo Maquiavel. Nesse sentido, a existência das leis e a existência de instituições políticas, elas estão condicionadas a um esforço criativo dos seres humanos. Ora, a política é artificial, e sendo artificial, ela só existe quando nós a criamos. Ou seja, segundo Maquiavel, para que esse caos seja colocado sob controle, para que ele seja regulado, para que ele seja administrado, é necessário que uma pessoa, que alguém, acumule poder suficiente para, mesmo que na base da violência, mesmo que na base da porrada, que seja imposta ao mundo uma ordem. Ou seja, se essa ordem não existe, naturalmente falando, então eu, através do poder que eu acumulei, eu irei
que isso seja um processo extremamente violento, eu irei impor ordem. Eu irei criar essa ordem. Para Maquiavel, a política é, então, um esforço criativo do ser humano. Ela não é uma coisa que existe por natureza, ela é criada. O político, antes de tudo, é um artista. Então vejam só, o príncipe, esse governante, é essa pessoa que acumula poder necessário para impor ao mundo ordem. Quais são, então, essas características do príncipe? Que ferramentas ele precisa dominar para exercer, então, poder sobre o mundo? Maquiavel vai dizer que o príncipe precisa se atentar a duas coisas: virtude e fortuna. Virtude, gente, é uma palavra do latim que dá a ideia de força, virilidade, masculinidade. E quando Maquiavel pensa em virtude, ele está pensando naquela capacidade de cálculo e previsão visando atingir um objetivo. Aquela pessoa que consegue ver e calcular o que ela precisa fazer para atingir um objetivo é a pessoa que Maquiavel chama de virtuosa. Notem, então, que é uma compreensão de virtude bem diferente daquela dos gregos. Os gregos, por exemplo, Aristóteles, vão entender virtude como sendo o meio termo entre dois extremos. Para Maquiavel, virtude é a pura capacidade de você fazer o que for necessário para atingir um objetivo. É você conseguir fazer os cálculos e as previsões necessárias para completar um objetivo que você estabeleceu para você. Ao mesmo tempo, o príncipe tem que estar atento ao que Maquiavel chama de fortuna. É uma outra palavra no latim que é usada para dar nome a uma divindade. Gente, fortuna é uma divindade romana que é associada aos acasos, à sorte e o azar, as coisas que estão fora do nosso controle. E Maquiavel admite, tem coisas que estão fora do controle do príncipe. Às vezes, por acaso, pode aparecer para ele uma grande oportunidade que ele precisa aproveitar para chegar em posição de poder. Então, o príncipe é esse cara que presta atenção nessas duas coisas. Na virtude, na força e no acaso, na fortuna. O príncipe precisa dessas duas coisas. E se ele tivesse que escolher entre uma ou outra, Maquiavel diria que é melhor depender do próprio esforço do que da sorte. Porque assim como a sorte dá coisas pra gente, a sorte pode tirar. Nesse sentido, então, o príncipe é essa criatura que é capaz, que tem os meios para adquirir e manter poder. Custe o que custar, doa em quem doer. Maquiavel é esse pensador que vai entender que existe uma separação radical entre ética e política. Ou seja, em nome do poder político, em nome da manutenção da existência desse espaço onde existem leis e onde existem instituições, o príncipe não pode ser freado pelos seus escrúpulos ou pelos seus princípios éticos. Ele é uma criatura que precisa estar disposta a sujar as próprias mãos em nome da criação de um espaço político. E aqui, gente, curiosidade, existe um problema na filosofia que nós chamamos de o problema das mãos sujas. O que é o problema das mãos sujas? Será que vale a pena sujar as próprias mãos em nome da criação de um espaço político? Ora, gente, a política não é criada de maneira gratuita. Pensem, por exemplo, em como nós conseguimos fazer com que uma lei tenha valor, com que as pessoas sigam uma lei. Às vezes isso é uma coisa que precisa acontecer com base na violência. Nem sempre as pessoas estão dispostas a obedecer à lei. Nesse sentido, então, o príncipe é essa criatura que está disposta a sujar as próprias mãos
que está disposta a cometer, por exemplo, atrocidades, desde que a finalidade dessa atrocidade seja a criação desse espaço onde existem leis. Então, por isso, Maquiavel vai dizer que o príncipe deve possuir a inteligência da raposa e a ferocidade do leão. O que é a raposa para Maquiavel? Para Maquiavel, a raposa é aquela criatura que olha o que está acontecendo e entende o tipo de relação que as coisas têm e que entende até onde ela pode ir. Que ela tem essa sagacidade necessária para ler a situação e saber como ele pode tirar o maior proveito possível dela. E ao mesmo tempo que ela tem a sagacidade e a inteligência da raposa, ela tem a ferocidade do leão. Ferocidade do leão por quê? Porque o leão é essa criatura que vai e pega o que ela quer. Doa quem doer. Ela não está preocupada se as outras vão morrer. Ela não tem dó, ela não tem pena. Ela toma o que ela quer, pronto, e acabou. E a gente consegue ver isso de maneira bem presente no Príncipe. Essa é uma citação, gente, de Maquiavel, que diz o seguinte, ó: um príncipe deve servir-se na natureza da besta, deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços, e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizeram unicamente leões não serão bem-sucedidos. Então, olha, Maquiavel comparando o príncipe à besta. Maquiavel é muito anticristão, vocês conseguiram perceber. Inclusive, para Maquiavel, o cristianismo fez muito mal à humanidade. Na opinião dele, o cristianismo fez as pessoas perderem gosto pela liberdade. Não sei se ele está certo ou não, mas é essa a posição que ele defende. Gente, ao mesmo tempo que ele está pensando isso, Maquiavel também está fazendo uma caracterização do que é o espaço político. Ele está preocupado em fazer um diagnóstico, em fazer um relatório, digamos assim, de quais são as coisas com as quais o príncipe deve estar preocupado, em nome a fim de manter o seu poder. Para Maquiavel, as forças que constituem a política podem ser reduzidas a dois grupos. Se a gente for excluir, claro, países estrangeiros, que por acaso podem mover uma guerra contra um país e derrubar o poder, acabar com o príncipe. Para Maquiavel, as grandes forças que constituem a política carregam o nome de elites e o povo. Maquiavel, gente, vai caracterizar a elite como um grupo de pessoas que é movida por dois desejos. Basicamente, o desejo de oprimir e o desejo de obter glória e poder. Maquiavel vai imaginar que as elites são aliados muito perigosos para o príncipe ter. Porque no instante que o príncipe deixa de ser necessário para as elites vão buscar um substituto que seja mais interessante para eles. No instante que o príncipe deixa de ser útil para as elites, não tem nada que impeça as elites de derrubarem esse príncipe. Justamente por isso, Maquiavel vai sustentar que o instrumento que o príncipe deve usar para manter a elite sob controle é justamente o povo. E o povo, para Maquiavel, é caracterizado como um grande grupo de pessoas que é movido pelo desejo de não ser oprimido. Então vocês conseguem ver que existe uma tensão muito forte, muito violenta entre as elites e entre o povo. E para Maquiavel, a ação que o príncipe deve ter em relação ao povo é justamente aquela de fazer o povo acreditar que ele, povo, necessita do príncipe para poder lutar contra as elites. E à medida que o príncipe consegue fazer com que o povo acredite
que ele necessita do príncipe para lutar com as elites, o príncipe consegue, então, se manter no poder. O príncipe consegue, então, apoio do povo para poder enfrentar as elites. Notem, então, como que Maquiavel faz todo um cálculo e como ele está imensamente preocupado com a manutenção do príncipe no poder. Isso, gente, são coisas que vocês precisam saber sobre Maquiavel para fazer um vestibular, para fazer o Enem. É claro que existem muitos detalhes aqui que a gente só estuda do Maquiavel quando a gente está no ensino superior. Mas com isso, sabendo isso, conseguindo articular esses conhecimentos com os outros pensadores que a gente vai estudar, Thomas Hobbes e John Locke, vocês têm o necessário para fazer um vestibular sobre filosofia política. Muito em breve, eu vou gravar um outro vídeo onde vocês vão ter acesso a uma pequena lista de exercícios, questões de vestibular sobre Maquiavel para a gente treinar. O segredo do vestibular é o treino. Vamos fazer questão, vamos descobrir através das questões o que a gente sabe e o que a gente não sabe e vamos tirando dúvida. É isso, um grande abraço para vocês, beijos no coração de vocês, estou morrendo de saudade de todos vocês.